Então, essa aula 6 nós vamos tratar de um assunto muito polêmico, né? Porque nós sabemos que existe a legalidade da implantação e implementação dos conselhos escolares, mas sabemos também que em muitas unidades escolares por este Brasil afora, o funcionamento destes conselhos se torna um pouco difícil, ou seja, o desafio é muito grande, porque este conselho ele deverá ser composto por várias pessoas da comunidade também. E aí o grande desafio é isso. Será que nós queremos trabalharmos junto com as outras pessoas, com a comunidade escolar toda e até com a comunidade dos pais, dos representantes da comunidade? Então, esse é o nosso grande desafio quando a gente fala em conselhos escolares. Mas também precisamos entender que os conselhos escolares trazem para nós a garantia de uma gestão democrática. Eu sempre quero reforçar a questão, quando a gente fala de gestão democrática, porque não pode se confundir, né? Ou a gente deixa tudo à vontade, democracia. Será que democracia é isso? Democracia exige também respeito, autonomia e hierarquia. Então, uma gestão, para ela ser democrática, ela precisa ter estes elementos também. Então, quem está na gestão precisa entender, né, que uma gestão, em qualquer situação, ela precisa ter esses elementos que são importantes. Respeito, momentos de deixar as pessoas falar, ser cuidadoso, né, para não ser autoritário, decide uma coisa no conselho escolar e aí, na hora de executar, de operacionalizar, faz de outra forma. Então, esse tema ele é muito complexo, mas de tão complexo que ele é muito importante e é interessante que vocês cuidem bem disso, estudem. Tem material, assim, muitos materiais que podem ser trabalhados sobre conselhos escolares. Então, veja só. Qual é a atribuição deste conselho? Que tipo de conselhos são esses? Os conselhos escolares são o quê? São órgãos colegiados compostos por representantes das comunidades, escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre as questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras no âmbito da escola. Eles representam as comunidades, atuando em conjunto e definindo caminhos para tomar deliberações sobre competências de sua responsabilidade. Olha o que eu acabei de colocar. Então, veja só, o desafio é enorme, né? Quando os conselhos escolares foram implantados por lei, lá depois do Plano Nacional de Educação, nós vamos ver aqui, justamente por isso. Ele é complexo. Veja só, olha só aqui como é complicado. Sobre questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras. Falou em financeiro, então, né? É um grande desafio. Então, veja só, por quem que ele é formado, esse conselho? Ele é composto por quem? Ele é formado por representantes de todos os grupos envolvidos com a educação, funcionários e professores da escola, pais e outros membros da comunidade. Que outros membros da comunidade? A própria comunidade, ali no bairro ou na quadra, onde a escola fisicamente está situada, localizada, vai verificar, e isso você vai descobrir aonde? Você vai descobrir quais são os membros, esses outros membros da comunidade, sempre lembrando, porque a gente não faz nada desconectado, a gente faz as coisas interligadas. Então, você vai descobrir isso quando você for trabalhar a elaboração do seu projeto político-pedagógico, seu PPP, que é lá naquele marco referencial situacional, que é verificar a situação em que a escola está envolvida, aí você vai encontrar isso. Porque o marco operativo lá do PPP é o funcionamento dos conselhos escolares, certo? Então, a gente vem sempre trazendo essa interligação, fazendo esse link com vocês de conteúdos, para que não seja, porque o PPP não está desvinculado dos conselhos escolares, o conselho escolar não está desvinculado do PPP, não está desvinculado da escola, quer dizer, todos têm que trabalhar
né, de uma forma integrada. Ao trazer todos os interessados para a discussão e tirar as decisões da mão de poucos, ele transforma a escola em um ambiente mais democrático e transparente, certo? Aqui à mão o autor quis dizer o seguinte, das suas ideias, das suas reflexões, das suas discussões, certo? Então, veja só, quais são, então, as funções desse conselho escolar? Monitora dirigentes escolares, assegurando a qualidade de ensino. Esqueci de colocar que nos conselhos escolares, dependendo da decisão da unidade escolar, pode ter também representante de alunos, certo? Na escola, dependendo da maturidade. Se for uma unidade escolar que tem ensino médio, ou que já tem o ensino de 8º e o 9º ano, os alunos são capazes, sim, às vezes até de 6º, 7º, 8º, quem vai... 6º, 7º, 8º ano, 9º ano. Quem vai discutir isso é a escola com os próprios alunos, para que eles possam participar. Monitora dirigentes escolares, olha só, tem que tomar muito cuidado, assegurando a qualidade de ensino. Nós temos que ter muito cuidado para que as pessoas que vão compor esse conselho escolar estejam voltadas e preocupadas com o ensino de qualidade ali daquela unidade escolar. Não é uma preocupação política, eu tiro o professor, eu tiro o diretor na hora que eu quiser. Não, o conselho escolar não tem essa função, certo? Assegurando a qualidade de ensino, está bem claro aí. Cuida da situação financeira da escola, definindo planos de aplicação de recursos e normas para a prestação de contas. E esse conselho escolar é importante que ele tenha também um regimento interno, porque o regimento interno vai garantir, né, que as pessoas sigam aquelas normas que estão ali, para não ficar cada um querendo uma coisa, tem que haver um consenso. E a gente sabe que a melhor política, o melhor encaminhamento dentro de qualquer tomada de decisão não é a votação. Vamos votar, né? Está uma dúvida lá onde vai aplicar o recurso, se vai comprar janela, se vai trocar a janela, se vai trocar o piso da sala, se vai trocar, se vai botar ar-condicionado nas salas de aula. Não, uns concordam, outros vamos votar. Não, a votação não é o melhor caminho. O consenso é a melhor decisão, porque você vai analisar, né, o que é prioridade naquela escola para aplicar. E estes recursos, eles vão estar, o seu plano de aplicação, ele vai estar contemplado lá no PPP daquele ano. O que a escola, ao fazer o seu diagnóstico, levantou, né, realmente a realidade situacional da escola para ver o que é prioridade. Mas na hora do conselho escolar pode surgir outras, né? Durante o ano, durante o período, durante o mês, pode surgir outras. Então, é importante que se tome decisões. Então, vamos priorizar. O que nós temos tanto de recurso, por isso que fala monitorar, cuidar da situação financeira. Nós temos tanto de recurso. O plano de desenvolvimento do dinheiro, o plano direto na escola, do dinheiro direto na escola, que também é um conteúdo dessa disciplina, que a escola recebe diretamente, vai ser cuidado por este conselho escolar. Então, nós vamos ver o que é prioridade, então o conselho vai decidir. Pode estabelecer metas, planos educacionais, o calendário escolar e aprovar o projeto pedagógico da escola. Está aí o PPP, o projeto pedagógico da escola. O calendário escolar, mas o conselho escolar, os pais, os alunos, outras pessoas vão ditar para nós, professores, que o calendário escolar deve ser assim, que não deve ter aula, que deve emendar feriado, que não sei o quê. Não. Existe na lei qual a carga horária e os dias a serem cumpridos. Este calendário escolar, é claro que ele pode ser negociado, ele pode ter aberturas, desde que cumpra a carga horária e os dias letivos obrigatórios. Então, o conselho pode sim. Então, nós vamos, olha, tal dia assim, é feriado. O feriado é na sexta. Então, vamos, no calendário escolar, lá no início do ano, né, já tem que estar preparado, quer dizer, no ano anterior para o ano seguinte, o conselho escolar pode ajudar, sim, a elaborar esse calendário junto com a equipe, né, de professores. Por quê? Porque ele vai olhar, sexta-feira é feriado, então na quinta-feira tem aula. Não, desculpa, na quinta-feira é feriado, na quarta-feira tem aula. Os alunos vão voltar na sexta? Não pode emendar, né, como a gente sempre fala, não pode emendar.
O Conselho Escolar pode estar discutindo isso. Pode sim, podemos. A sexta-feira não ter aula, mas o que nós vamos trabalhar para suprir a carga horária desse dia que emendou? Ou com atividades, né, num outro dia, ou sábado, sei lá. Isso aí, eu estou dando um exemplo, não significa que tem que ser assim. É só para facilitar mesmo a compreensão de vocês quando se fala em calendário escolar, porque às vezes quando a gente fala, aí vocês que são alunos ou que já estão na escola, assim, mas aí agora o Conselho Escolar vai mandar em tudo? Não, não é assim, ele não vai mandar em tudo. É como eu acabei de dizer, precisa haver um consenso na hora das decisões. E aí nós vamos ver quem compõe esse conselho escolar, já falei anteriormente, que são os pais, representantes de alunos, professores, funcionários, membros da comunidade e diretores da escola. E veja só, desde quando há a formação dos conselhos? Esses conselhos começaram a vigorar quando? Lá na promulgação da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, não fala exatamente que tem que ter, né, como deve funcionar este conselho, mas fala que deve ter um órgão de decisão dentro da unidade escolar com a participação de todos, então, que é o Conselho Escolar. Uma das metas do Plano Nacional de Educação aprovado em 2000. O plano, como isso estava contemplado na lei e não estava acontecendo, porque, como eu disse no princípio da nossa aula, o desafio é muito grande para se criar um conselho escolar e colocá-lo para funcionar, o desafio é enorme, porque, veja só, se tu vai ter no conselho escolar todas essas pessoas, olha a divergência de ideias, de sugestões, de atividades, de tudo, de interesses, né? Por que não dizer não? Por que não dizer interesses? Que vai acontecer. Então, é um grande desafio. Aí, o Plano Nacional, quando foi elaborar o Plano Nacional em 2000, verificou-se que até essa data não estava funcionando os conselhos escolares efetivamente. Foi aí até que se criou o plano, o programa de dinheiro direto na escola. Para a unidade escolar, para receber esse dinheiro direto na escola, ele tinha que criar o conselho escolar. Quer dizer, o MEC fez, né, essa exigência, a vinculação. Por quê? Porque foi uma das metas do Plano Nacional, que esse conselho funcionasse. E ainda, desde 2004, o MEC vem também estimulando por meio de Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Então, ele verificou o seguinte: vocês vão ver os dados estatísticos, lá na revista Nova Escola, vocês vão encontrar muitos desses dados. Eu coloquei aqui nas referências bibliográficas sites. Vocês vão ver que o MEC observou que ainda desde 2000, mesmo estando no Plano Nacional, havia necessidade de formação para garantir o funcionamento deste conselho. E aí se criou, né, um plano, criou-se um programa, que é o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Muito interessante, porque ele vai abrir um leque muito grande e garantir o funcionamento dele. Como é que funciona? Quais são as ações que este programa traz? Ações de formação. Conselheiros escolares, técnicos e dirigentes das secretarias estaduais e municipais. É claro que nós sabemos que não adianta apenas formar os conselheiros, porque os conselheiros, se você criar um regimento interno, você vai ver que no regimento interno, ou mais prioritariamente na lei de criação daquele conselho escolar, vai estar determinado qual é o período de mandato destes conselheiros, porque também não vai, eu entro lá no conselho como representante da escola e vou ficar o resto da vida ali como conselheiro, enquanto eu estiver naquela escola ou quando eu aposentar. Ou um pai, ele entrou no conselho escolar, o filho dele estava no 2º ano, terminou o 9º ano, ele vai continuar? Não, precisa ter um mandato e tem que ter, nessa legislação de criação do conselho escolar, umas normas, como é que ele vai funcionar. E aí, nesse programa de formação, o MEC chegou a essa conclusão que deveria também capacitar, formar, através de uma formação continuada, os técnicos, dirigentes das secretarias estaduais e municipais, porque também há rodízio.
né? Hoje eu estou na direção, amanhã não estou, então precisa estar sempre em funcionamento e garantir realmente um pleno funcionamento. E também, hoje nós não podemos deixar, né, de trabalhar essa modalidade à distância, que aqui mesmo vocês estão fazendo o curso de vocês através da Universidade Aberta do Brasil à distância. Essas ações de formação, elas contemplam também, são através da modalidade à distância. E quais são as atividades desenvolvidas neste Programa Nacional de Formação? Aqui eu citei alguns, mas vocês podem procurar, que vocês vão encontrar. Lá na página do MEC tem um link só do Plano Nacional de Formação de Conselhos Escolares. É só vocês acessarem o MEC que vocês vão encontrar. São os encontros municipais de formação de conselheiros escolares, o curso de extensão à distância, formação continuada, porque ele vai através de módulos, através de atividades variadas, né? Tem uma página, e aí a pessoa que for fazer o curso vai acessando. Curso de formação específico para os conselheiros escolares. Então, hoje entrou um grupo, né, para compor este conselho escolar. O mandato dele é de 2 anos. Nenhuma das pessoas foi formado. Não teve nenhuma formação, nenhuma orientação, nenhuma capacitação. Então, é possível, né, trabalhar esta formação. E a elaboração do material didático-pedagógico específico para a formação de conselheiros. Então, existe uma ação específica, uma atividade específica para elaborar este material didático, que, na verdade, ele tem sido construído através das experiências. Então, no próprio portal lá do programa, vocês vão encontrar várias experiências. Sempre reforço que a revista Nova Escola é uma ótima fonte de consulta, porque são educadores respeitados, educadores famosos, pesquisadores que escrevem os artigos na revista Nova Escola. Tem o portal também da educação, que vocês podem estar pesquisando, buscando as fontes, né, de pesquisa, de informação. Hoje, quem não busca ampliar o seu conhecimento e garantir uma formação continuada, está perdendo tempo mesmo, ou porque não quer. Porque em 5 minutos, 2 minutos, você acessa o site, separa o material, depois, num outro momento, você vai estudar. E hoje, em todos os lugares, no mínimo, né, tem o acesso à internet. Quem não tem esse acesso à internet, no portal, vocês podem até mandar, a própria escola de vocês, até a área rural, vocês podem ter um linkzinho lá no portal do programa, que você pode solicitar o material. E aí, então, tem as referências, que eu acabei de falar para vocês, que é o portal do MEC, um portal do Educar para Crescer, também é um portal educacional, e as outras fontes de recursos que vocês podem estar consultando. Então, aqui termina a nossa aula número 6, já estamos, né, quase no final. Claro que são só 7 aulas, mas são muitos conteúdos, com certeza. Estudem bastante. Até a próxima.